Muito se fala dos vilões principais, mas eu sinto que os fãs de Jojo deveriam dar mais valor para os vilões secundários. Tem vários que são tão bons e até melhores que alguns principais. Nesse vídeo eu quero pegar cada parte de Jojo e falar meu vilão secundário favorito dela. Menos da parte 1, porque não tem ninguém nela que eu realmente goste, então foi mal fãs da parte 1, mas vai ficar sem. Eu sou o Rick e se tu curtiu a ideia já deixa o like, se inscreve porque isso me ajuda muito. E bora lá falar sobre os vilões secundários em Jojo's Bizarre Adventure. Em Battle Tendency nós temos alguns vilões secundários realmente interessantes. Eu gosto do AC/DC, o Santana tem uma ideia legal e o Straits tem um plot interessante dele ser o traidor. Mas eu acredito que seja óbvio que o melhor deles é o Amu. Assim como todos os Pillarmen, ele é carismático e bem excêntrico, o que já é bem interessante, mas eu gosto muito mesmo dos ideais dele. Por mais que ele seja um dos grandes vilões da parte 2, em nenhum momento você vê ele como um filho da puta, e isso que ele mata o Caesar, que é um personagem super amado pela fandom. Sabe, todo aquele ideal de guerreiro que se constrói desde a primeira aparição dele é muito interessante. Se você for ver, ele é o Pillarman que tem mais participação na história. Ele que faz a promessa do anel com Joseph, depois ele que enfrenta o Caesar e no final ainda tem aquela corrida entre ele e o Joseph. Eu acho que justamente esses ideais sólidos de um bom guerreiro que fazem ele tão interessante. Mesmo vencendo o Caesar, ele ainda assim deixa ele entregar o anel pro Joseph, por reconhecer ele como um bom guerreiro. E eu acho esse lance muito maneiro e raro entre os vilões de Jojo no geral. Isso que diferencia ele do Kars. Enquanto o Kars é um filho da puta traidor, como a maioria dos vilões de Jojo, o Amu é basicamente o contrário. Você começa achando ele tão filha da puta quanto o Kars, e no final das contas, ele é um bom homem. E por isso que eu acho justo gostarem mais dele do que o Kars, por exemplo. Embora eu goste dos dois, tá bom? Em Stardust Crusaders nós temos vilões secundários a rodo. A maioria é meio merda, mas tem alguns muito marcantes. Eu tava em dúvida se eu botava o Darby, ou o Horse ou um Boingo da vida. Mas eu acho que o mais justo pra estar aqui é o Vanilla Ice. Sim, é um vilão que todo mundo odeia. Mas ele foi feito pra isso. Feito pra ser aquele personagem pau mandado e filho da puta. Só que a diferença dele pra maioria desses vilões desgraçados, como o Steely Dan, que é um bosta e é um bosta, é que o Vanilla Ice é um bosta e absurdamente poderoso e de presença. Ele tem um dos stands mais legais e fortes dessa parte, e foi ele quem mais trouxe consequências para os Crusaders. Ele matou o Avidon e o Ig, e para derrotá-lo, o Polnareff sobreviveu por pouco. Eu gosto como o Araki sabe fazer bem a gente odiar ele. As ações dele são sempre de um cara absurdamente cuzão. O cara chuta um cachorro sem dó nem piedade, tá ligado? Pra vocês terem noção, até o Araki disse que sentia desprezo por esse personagem. Mas isso é bom, porque ele foi criado pra ser assim. Então a gente odiar ele faz com que o trabalho do Araki com o vilão seja muito bem feito. Fora que eu gosto que o Kryn, que é o stand dele, é um stand muito apelão, mas que tem uma fraqueza. Isso é legal pra equilibrar e tornar mais dinâmica essa luta e mostrar que ele tem um bom controle do stand ao mesmo tempo. Enfim, eu te odeio, mas você é foda. É meio difícil de falar sobre vilão na parte 4, porque a maioria acaba virando aliado em menos de 3 episódios, então sobram poucas opções. Eu, por exemplo, acho o Ângelo um bom vilão, mas de resto é meio foda-se. Você não liga pro cara do papel nem pro Chip Trick, tá ligado? Então eu acho que a única escolha válida para um vilão secundário é o Akira Otoishi. O que eu gosto muito do Akira, além da extravagância e dessa paródia aos roqueiros, é que ele serve como um vilão principal temporário, sabe? Os 12 primeiros episódios basicamente são centrados nele, e até antes do Kira aparecer, o Josuke e companhia tinham que resolver as cagadas que ele fez, mesmo depois de derrotar ele. As micro aparições do Red Hot Chili Peppers são bem legais, já na introdução ele mata o irmão do Okuyasu de uma forma bem brutal, e o stand por si só é muito maneiro, porque embora ele não seja tão forte individualmente, tem que impedir ele de absorver eletricidade. A luta dele com o Josuke, na minha opinião, é bem subestimada. Tem bastante porradaria e pra vencer, o Josuke precisa formar uma estratégia junto com o Koichi, porque ele não ia conseguir vencer sozinho. Na verdade, eu acho o stand dele bem subestimado. Se a gente considerar o Red Hot no ápice, ele é facilmente um dos stands mais poderosos da parte 4. Enfim, é um bom vilão, eu gosto bastante dele, e eu acho que cumpre bem o papel de um vilão, entre aspas, principal, pra suprir a necessidade de ter um vilão grande antes do Kira aparecer. Por mais que a maioria dos vilões de Ventuauro sejam bem simples, acho que no contexto geral eles cumprem bem o papel deles, então é uma escolha relativamente difícil aqui. Lembrando, eu não conto o Doppio aqui porque eu acho que ele e o Diavolo devem ser considerados juntos. Não sei vocês, mas eu não sei direito como avaliar o Doppio separado do Diavolo, então ele vai ficar de fora.
No final das contas eu fiquei entre risoto e chocolata, mas no final eu resolvi escolher o chocolata por estar numa situação bem parecida com a do Vanilla Ice. É aquele vilão canalha onde o Araki sabe trabalhar muito bem a canalice dele. O chocolata é basicamente o último vilão antes do Diavolo. Eu sei que o Seco é derrotado depois, mas ele não é tão poderoso quanto o chocolata, então não tem o mesmo peso, sabe? O chocolata muito provavelmente foi inspirado no Coringa. Ele passa bastante a vibe de um palhaço psicopata e é muito bem caracterizado. O backstory dele é basicamente aqueles documentários sobre um serial killer e eu acho isso muito legal. O Araki vai a fundo na insanidade do personagem. O Chocolata é extremamente excêntrico e maligno, e ver isso sendo representado com os experimentos dele no hospital e as gravações é muito pesado e, como eu disse antes, é uma história que você facilmente vê naqueles documentários de serial killer. O stand dele passa um perigo enorme. O Green Day basicamente tem aquele bagulho do vírus do fungo, que é de infectar as pessoas e etc, mas a diferença é que o Chocolata tem o alcance de uma cidade inteira. Então, em escala, ele é um vilão que você sente que ele é diferente dos outros. A luta dele com o Jono é muito difícil, toda hora o Jono se reinventa e o Chocolata consegue reverter a situação e sair vivo. Desde sobreviver a uma bala na cabeça até conseguir separar o corpo dentro de um helicóptero. E eu acho que é isso que torna ele interessante. Ele é muito excêntrico e muito bem caracterizado. É um bom obstáculo final antes do boss. Eu confesso que até perto dos últimos eventos da parte 6, eu não ligava pra basicamente nenhum vilão. Eu não gosto da Gwess, do Sport Max, nem do McQueen. Mas com a chegada dos filhos do Dio, isso mudou. Eu tava em certa dúvida entre o Riquiel e o Donatello, mas eu acabei indo de Donatello de qualquer forma. Ele não só tem mais tempo que o Riquiel, como eu acho que ele é uma representação muito boa de um sucessor espiritual do Dio. Se a gente for pegar a história dele, tem vários paralelos entre os dois. Assim como o Dio, cego pelo poder, tentou trair o George, que tentou criá-lo como filho, o Donatello tenta trair o Pucci, que foi a única pessoa que o ajudou. O stand dele, o Underworld, é muito interessante, porque ele também representa muito o personagem. O Donatello, por ter crescido revoltado pela infância difícil, adquire o poder de reviver acontecimentos e levar pessoas para presenciá-los. E com isso, o que ele faz é sempre reviver experiências ruins, catástrofes. Ele quer fazer que sofram o mesmo que ele sofreu. Por isso que ele traz experiências ruins do solo. Donatello é um ótimo personagem dado seu pouco espaço na trama e sem dúvidas é meu segundo filho do Dio favorito. A parte 7 tem um elenco de vilões que eu gosto muito. A maioria dos antagonistas dessa parte tem pelo menos algum diferencial. Dito isso, eu vou ficar com o Ringo Road Again, que na minha opinião gera um dos melhores conflitos de Jojo inteiro. O Ringo é um personagem que mesmo aparecendo só por um volume, é muito completo. Ele tem uma história por trás interessante, é brabo, tem um stand foda e uma filosofia de vida muito cativante. O Ringo tem basicamente o poder de voltar 6 segundos no tempo toda vez que toca no botão do seu relógio. Ele é um cara que só busca ter duelos justos que o façam crescer como indivíduo. Ele quer enfrentar pessoas com determinação, desprendidas de regras ou algum tipo de doutrina. Ele quer um duelo justo que o torne mais completo. E isso é muito legal, porque faz um conflito interessante com o Gyro, que naquele momento da história se sentia incompleto e com falta de determinação. O Ringo faz o Gyro se desprender aos dogmas do seu pai e atingir uma determinação maior. É uma luta inteiramente baseada em ideais e eu amo isso. Ver esse mano que quer apenas trilhar seu próprio caminho, desprendido de qualquer regra, faz você ver o quão importante é essa luta. O quão o Gyro cresceu em apenas um volume, tá ligado? Basicamente, o caminho de um verdadeiro homem que o Ringo tanto fala é algo que acompanha toda a história da parte 7, então ele é muito importante para iniciar isso tudo. JoJo, assim como Steel Ball Run, tem alguns bons vilões secundários. Eu gosto do Aisho, do Tamaki e do Yotsuyu, mas é aquilo, o Jobin é outro nível. Não dá nem pra considerar ele vilão, ele só é um antagonista mesmo, mas eu resolvi botar aqui porque não tem nenhum personagem tão bom quanto ele dentre os antagonistas da parte 8. O Jobin já ganha pontos comigo por ser uma referência BR, mas além disso, ele é principalmente um personagem muito foda. A personalidade dele é bem diferente, ao mesmo tempo que ele se demonstra um cara de boa e amigo de todo mundo, ele tem aquele lado mais introvertido e que parece que tá sempre escondendo algo. Uma coisa que eu acho muito interessante nele é que, como eu disse, ele não é um vilão. Por mais que ele tenha suas ambições e não um caminho mais bondoso para tomar suas ações, no final da história, tudo que ele queria fazer é proteger a sua família e fazê-la prosperar. Ele quer subir de vida e o que o torna um antagonista é justamente os métodos que ele toma.
os métodos que a mãe dele ajudou a moldar na cabeça do garoto e transformou o Jobim meio que num paranoico, tá ligado? Ele é obcecado em fazer a família subir de vida, mesmo que ela já esteja em ótimas condições. É aquilo, ele é um personagem muito centrado no objetivo dele e ele vai fazer o que puder para conquistar o que ele quer. Ele não tenta trair a concepção dele do que é certo em momento algum. E eu adoro isso porque leva ele em dilemas morais, onde ele tem que enfrentar aqueles que ele quer proteger, porque nem todo mundo concorda com os métodos dele. Aquela cena onde ele tem que, entre aspas, matar o pai, é pesada pra caralho e só prova que ele é um personagem bem complexo. Eu fico até triste que ele não tem o reconhecimento que deveria ter, sabe? Enfim, foi isso o vídeo. Me diz aí os seus antagonistas secundários favoritos de Jojo. Se você curtiu o vídeo, deixa o like e se inscreve porque isso me ajuda muito. E é isso aí. Tenha um bom Jojo.